A embalagem de preparado para refresco em pó informa que contém o edulcorante aspartame, 42 miligramas a cada 100 ml. Então, a cada 100 ml desse aspartame, né, eu vou ter 42 miligramas, na verdade, desculpa, a cada 100 ml de suco do refresco preparado, eu vou ter 42 miligramas do edulcorante aspartame. Desculpa. O aspartame tem essa fórmula molecular. E aí ele continua. Após o preparo de 1 litro de refresco, a concentração do edulcorante em mol por litro corresponde a aproximadamente. Então, perfeito. É uma questão que vai exigir, além de soluções, eu encontrar a massa molar. Muito pedido, muitíssimo pedido na PUC Campinas, né? E que eu sempre falo, respeitem, porque é um assunto bobo e que a gente erra conta muitas vezes. Então a gente vai contar com a maior calma possível. Mas vamos pensar um pouquinho a estratégia de fazer esse exercício. Se eu estou preparando aqui 1 litro de refresco e ele fala que eu tenho 42 miligramas a cada 100 ml, vamos passar isso para litro, né? Se eu tenho 42 miligramas a cada 100 ml, 1 litro são 1.000 ml. Então, são 10 vezes mais. Então, aqui eu preciso de 10 vezes mais massa de aspartame. Então, concorda que eu tenho 420 miligramas? Então, nesse preparado refresco, eu tenho 420 miligramas de aspartame. E ele quer a concentração do corante em mol por litro. Tá. Concentração em mol por litro é a concentração molar, que é o número de mols dividido pelo volume. Eu tenho duas formas, tem 3 formas de fazer, na verdade. Eu vou fazer por 2 delas, tá? A primeira forma que eu vou fazer vai ser usando a fórmula. Então, se ele quer a concentração molar, que é o número de mols, pelo volume, obviamente eu preciso encontrar o número de mols. O volume, a gente já definiu que é 1 litro. A gente não, no exercício. E o número de mols é a massa que o exercício inventa, dividido pela massa molar. A massa a gente já tem, que é o 420. Então, o número de mols é o 420 miligramas, então vai dar 0,42 gramas. De miligrama para grama eu divido por 1.000, dividido pela massa molar, que é o que eu encontro na tabela periódica. Então, eu preciso da fórmula molecular para encontrar esse dado. Vamos fazer isso. Vou deixar aqui, mas eu vou diminuir para eu ficar com esse espaço aumentado aqui, para a gente tomar cuidado. Então, vamos lá. Usar várias cores aqui. Usar o vermelho para encontrar os carbonos. Então, eu tenho um carbono aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o único carbono escrito, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, se eu não esqueci nenhuma. Então, o aspartame tem 14 carbonos, alguns hidrogênios, alguns nitrogênios e alguns oxigênios. O oxigênio e o nitrogênio estão escritos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios, se eu não contei errado. Os nitrogênios, eu tenho 2 nitrogênios, se eu não contei errado. E vamos para os hidrogênios, que, por favor, numa prova como essa, principalmente se a questão for dissertativa, contem mais de uma vez.
Eu tenho dos hidrogênios, deixa eu só apagar isso aqui. Dos hidrogênios, vamos lá contar direitinho. Os escritos, para não esquecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 mais alguma quantidade, que aí eu vou contar. Esse carbono já está fazendo 4 ligações, esse está fazendo 2, eu tenho mais 2 hidrogênios, esse está fazendo 3, eu tenho mais 1, esse já está fazendo 4, aqui não tem mais, esse está fazendo 3, eu tenho mais 1, 4, aqui não tem, aqui eu tenho mais 2 hidrogênios, aqui já está fazendo 4 ligações, e no anel aromático, cada carbono para fazer as 4 ligações tem mais um hidrogênio. Então, dos que eu escrevi agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 7 que já estavam escritos, ficamos, obviamente, com 18 hidrogênios, o que me daria esta fórmula molecular do aspartame. Que aí fica simples a gente calcular a massa molar, então. Vou colocar aqui mais para o lado. Porque eu tenho 14 hidrogênios, 14 carbonos, perdão, cada carbono tendo massa 12, 18 hidrogênios, cada hidrogênio tendo massa 1, 2 nitrogênios, cada nitrogênio tendo massa molar 14, mais 5 oxigênios, cada oxigênio tendo massa molar 16. Fazendo toda essa conta, só para poupar tempo e conferir direitinho, massa molar aspartame, que é 294. Isso é 14, contei tudo direitinho. 294. 294 gramas por mol. Se a massa molar, né, de massa molar, que é o emisão, se a massa molar é o 294, é o 294, aqui a gente não escreve o grama, né, não precisa escrever na fórmula, vai dar 294. O exercício me fornece de número de mols 0,42 dividido por 294, aí dá para simplificar, aproximar, mas hoje a gente vai fazer aqui na conta mesmo, o que me dá 0,0014, e aí continua 28, né? 14 mols. Ele não quer mol, ele quer a concentração molar. Então, aqui, para concentração molar, que é o número de mols pelo volume, acaba que vai dar o 0,0014 dividido por 1 litro de refresco que ele falou. Obviamente, o número não vai mudar. Eu fico com 0,014 mols por litro. Esta é a nossa resposta. Como eu tinha falado, esse é um jeito de fazer. Tem uma fórmula que vocês pouco vão encontrar, e nada mais é do que a união
da fórmula de concentração comum, que é a massa sobre volume, a massa do soluto pelo volume da solução, com o de concentração molar, que é o número de mols pelo volume. Quando eu junto essas duas fórmulas, eu crio uma outra fórmula, que é a concentração comum é a concentração molar vezes a massa molar. Ou, como ele queria, a concentração molar é a concentração comum dividido pela massa molar. Por que que essa fórmula pode me dar um caminho um pouquinho menor? Porque como ele queria a concentração molar, era só encontrar a concentração comum, que era 0, né, já que eu tinha 420 miligramas por litro, essa é a concentração comum. Vai me dar o 0,42 gramas por litro. Então, era só eu pegar o 0,42 gramas por litro, que é a concentração comum, dividir pela concentração molar, que era o 294, e eu gero a mesma fração que tinha me dado o próprio resultado, tá? Essa fórmula aqui pode nos poupar muito tempo. O aluno que souber, ajuda. Se não souber, não muda muita coisa, só perde um pouquinho de tempo. E são raros os livros que aparecem ela, tá? Bem raros mesmo.